Existe algo errado com certas coisas que foram proibidas, não porque sejam desconhecidas, mas porque continuam acontecendo, sem que a maioria perceba, em diferentes épocas, em diferentes culturas, e agora, em formas modernas, muito mais discretas, muito mais aceitáveis, muito mais perigosas. A Bíblia não apenas proíbe certas práticas, ela insiste nelas. Repete, reforça, como se estivesse tentando impedir algo, que sempre encontra um jeito de voltar. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem quem pratique adivinhação, prognosticador, agoureiro, feiticeiro. Deuteronômio 18:10. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Você não precisa mais de um ritual antigo para fazer exatamente a mesma coisa. Hoje, as pessoas ainda tentam prever o futuro, só que com outros nomes, outras justificativas, outras formas. Mas a pergunta continua sendo a mesma. O que vai acontecer comigo? E o mais perigoso, não é a resposta, é a dependência. A mesma coisa acontece com o contato com os mortos. A história da mulher de Endor não ficou no passado. Ela apenas mudou de aparência. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os buscareis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19:31. Mas existe um detalhe mais profundo aqui. Um detalhe que muitas pessoas ignoram e que muda completamente o sentido dessa proibição. A Bíblia não proíbe a necromancia apenas por ser inútil, mas porque, segundo o próprio texto, o contato não acontece com os mortos. Em diferentes passagens, há a ideia de que os mortos não participam mais do mundo dos vivos, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Eclesiastes 9:5. E, ao mesmo tempo, há alertas constantes sobre espíritos enganadores. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Timóteo 4. Ou seja, se algo responde, se algo fala, se algo interage, a pergunta deixa de ser quem morreu e passa a ser o que está respondendo. E dentro da lógica bíblica, a resposta é desconfortável. Não seriam os mortos, mas entidades que imitam, que observam, que conhecem e que se apresentam da forma mais convincente possível. E isso transforma completamente a prática, porque deixa de ser um contato e passa a ser um engano. Hoje, ninguém se chama de necromante, mas as intenções continuam. Pessoas tentando ouvir, sentir, receber sinais de algo que já não está mais aqui, e em momentos de dor, de perda, de desespero, a linha entre lembrança e contato começa a desaparecer. E é exatamente assim que começa, não com algo extremo, mas com algo emocionalmente justificável. O rei Saul não procurou aquilo por curiosidade, ele procurou porque estava desesperado, sem respostas, sem direção. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e falou a mulher a Saul, dizendo: Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. 1 Samuel 28:12. Isso muda tudo, porque o texto não descreve uma ilusão, descreve um encontro. Mas mesmo nesse encontro, o resultado não foi orientação, foi juízo. Porque não obedeceste à voz do Senhor, nem executaste o furor da sua ira contra Amaleque. Por isso o Senhor te fez hoje isto. Mas Samuel 28:18. A resposta que Saul recebeu não trouxe alívio, só confirmou algo inevitável. E talvez esse seja o verdadeiro problema. Nem toda resposta deveria ser recebida. Agora pense nos pactos, na ideia de troca. Isso nunca desapareceu, só ficou mais sofisticado. Imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas. Salmos 106:37. Hoje pode não parecer literal, mas a lógica continua viva. Tempo por dinheiro, valores por status, relacionamentos por ambição. Tudo pode ser sacrificado se o objetivo parecer importante o suficiente. E edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo,
em holocaustos a Baal, o que nunca ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Jeremias 19, 5e. Quanto maior o desejo, maior o preço. E o mais perturbador é que muitas vezes a pessoa só percebe o que perdeu, quando já não pode recuperar. E então existem os objetos. Mas não pense em coisas antigas. Pense no que está ao seu redor agora. As imagens de escultura de seus deuses queimareis. Não cobiçarás a prata nem o ouro que está sobre elas, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces nisso. Deuteronômio 7, 25. Porque nem tudo que você mantém por perto é neutro. Algumas coisas moldam você, silenciosamente, todos os dias. E é aqui que tudo fica mais desconfortável. Porque isso não é mais sobre o passado, é sobre padrões. E padrões não precisam de templos, precisam apenas de repetição. A Bíblia não estava apenas proibindo ações, ela estava alertando sobre caminhos. Porque estas nações que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Deuteronômio 18, 14. E caminhos que parecem pequenos no começo, quase inofensivos, quase lógicos, mas que levam, sempre, para o mesmo lugar. E talvez o mais perturbador de tudo isso seja o seguinte: nada disso parece errado no início. Na verdade, muitas vezes parece ajudar, parece resolver, parece dar controle, até o momento em que você percebe que não é você que está no controle. E essa é a parte que ninguém fala. Essas práticas não começam como escuridão, elas começam como solução, uma resposta, uma esperança, uma oportunidade. E é exatamente por isso que são tão difíceis de evitar. Porque quando algo parece resolver sua vida, você não questiona, você aceita, você continua, até o ponto em que parar já não é mais tão simples. E talvez seja por isso que essas coisas foram proibidas com tanta insistência. Não porque eram irreais, mas porque funcionavam de um jeito que prende. E agora, a pergunta não é mais sobre o passado, a pergunta é sobre você. Quantas dessas coisas ainda existem na sua vida hoje? Porque algumas portas não parecem portas, e quando você percebe, já atravessou. Se você chegou até aqui, inscreve no canal, porque isso é só o começo. E quanto mais você entende, mais percebe que o perigo nunca esteve nas histórias,